Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. E este é o regresso do Abaixo de Zero, após uma pequena pausa técnica para as celebrações do 25 de Abril. É importante. E é um regresso em beleza, porque temos um episódio dedicado à participação nacional na Development Cup no hóquei no gelo. Portugal esteve a disputar esta competição em Andorra entre os dias 22 e 26 de Abril. Mas não foi só participar, co-organizámos também. Portanto, a Federação de Desportos de Inverno fez parte da organização desta edição, que contava com 6 nações e era disputada num formato liga. Mas lá está, para me contar a mim e a quem nos ouve um pouco mais sobre esta história, tenho comigo 6 membros aqui da Comitiva Nacional. Tenho o Jim Aldred, o selecionador nacional, a Cristina Lopes, a coordenadora da modalidade, o Higínio Ferreira, o capitão da Seleção Nacional, o João Pires, um atleta da Seleção Nacional, e o Rodrigo Gonçalves, o fisioterapeuta da Seleção Nacional. Isto aqui é muita gente da Seleção Nacional, mas começamos com o Jim Aldred e lá está. Vamos fazer aqui a transição para inglês. Voltamos ao português quando falarmos com o Higínio Ferreira. Jim, it's always a pleasure to have you here in the podcast. Another year, another development cup. What Yes. were your expectations coming into this one? Oh, this one here, I was going in, uh, well, kind of high. I always go in a little high and see what happens, but I was pleased what went on in the Develop Cup this year. But you always go in with your team. You don't thinking less. I always think high, and see where we go from there. So, and again, I have to ask you about this format change because last year we had a group phase and then playoffs, but this year we only had a group phase, a league. So, were you happy with this format? No, I was not happy with this format. I'd rather go back to the old format. Um, Also, the format this year, I know we had a day off the year before because one of the teams didn't show up, but when you're playing 5 games in 5 nights or whatever it is, sometimes you play a late night and then you come back in the afternoon, so you don't have much rest and it's very hard on the players. I like to see moving forward in the Development Cup if they're going to do it, at least get a day off. I know it's difficult, it makes it a little longer, but it's very difficult for the players. We had some, injuries this year coming in at the end of the tournament. The guys were not playing, so it is tough on players. All teams were getting injured, but I like to go back with the normal format with the playoffs. And Portugal played 5 games in this tournament, and I would say the hardest games were at the home stretch of the competition. So at the Yeah, end, yeah, which made it tougher. yeah, very tougher. Yeah. So in the end, Portugal comes out with a bronze. What's your overall assessment on the performance of the team? I thought they played excellent hockey. What we went against, there was a new team in the Developed Cup, Puerto Rico. Um, I don't call it Puerto Rico. I call it the USA hockey. Most of the players were from US, not Puerto Rico. There was not one person really that developed their hockey player in Puerto Rico. So it was a different ball game altogether. We were playing against some very high level players in Puerto Rico, and we were the only team that actually took them to overtime and took a point from them. So I was very pleased the way we performed against them. It was a very close game. It could have gone our way. It could have gone either way. Yeah, that's what I mean. We go into overtime, we could have got the breaking and scored and won. But like I said, 3-on-3, anything can happen. It happened very quickly, and they got the extra, point. But we did very well against them. They had 4 lines. We had 2 lines and 4 defense that we were playing our top lines against their 4 lines, so we hold them back very well. And I think before we move on to the captain, Higínio Ferreira, I'll ask you one last question, which is, can you give me a moment that will linger in your memory from this edition of the Development Cup? My memory, most of them, it's a developed cup. We had a lot of young guys. We had one guy on our Joe Peace, who played with us this year, his very first time. He was 15 years old.
I think it was a great experience. That's what it's all about, the development cup, bringing the kids in and showing them what they have to work on and what they can look forward to. Um, and overall, the team is, like I said, there. It's not on the ice, but off the ice, we're like a family, and we stuck together, and it was a great time. And yeah, that was the most important thing and the most important thing I always say as a coach, not only them developing as a hockey player, but I look at them as a person, developing them off the ice, becoming great men, great leaderships for the countryship, representing Portugal. I think they did a great job representing their flag, and I'm very proud of them. Well, one last note I'll give you is that Portugal, alongside with Ireland, is leading the medal table in the Development Cup in all editions. So we have 4 medals. Ireland also has 4 medals, although, as we know, last year they got a gold one. So that's the difference Mhm. maker, but I'm sure we'll get our gold medal one of these days. Yes, we So will. thank you, Jim, and I'll move on to Higínio now. Thank you. Higínio, vamos agora falar. O Higínio é o capitão da Seleção Nacional e mais um ano a capitanear a Seleção Nacional. Como é que tu te sentiste nesse papel? Ah, sinto sempre com muito orgulho, não é? Mais um ano mais velho. Já estou nas seções da equipa, que estou a passar os 40 anos. Então a Federação não, a IHF só autoriza 2 jogadores de mais de 40 anos. Estava o meu colega Miguel, nosso colega Miguel e eu. Então pronto, estou a chegar um bocado, vamos dizer, usado, mas a motivação compensa muito, acho eu, e tento sempre dar o meu melhor. E é sempre muito orgulho de ter o C na minha camisola e, como já disse o ano passado, o dia que tiver que deixar o C para uma pessoa que a mostre mais e que traga mais, não vou ficar chateado, é normal. É a evolução do desporto e quer dizer que a nossa equipa está também a evoluir no bom sentido. Cada vez sinto-me menos útil à equipa sobre o gelo, com os anos, com o peso, mas também me sinto apoiado pela essa família que está sempre com um espírito assim tão bom. E pronto, enquanto que ser útil à equipa e que possa dar o que tenho para dar, vou sempre estar no jogo para isso. E é importante dizer que este ano, lá está, é um pouco como o Jim dizia, a equipa evoluiu bastante face à edição do ano anterior. E eu pergunto se tu também sentiste isso no gelo. Sim, senti sobre um sistema mais, cada vez mais seguro. Claro que nós não podemos treinar o ano todo juntos. Temos aqueles treinos antes do campeonato para trabalhar tudo que é tática e pronto, assim, os nossos schemas de jogo, as nossas técnicas de jogo. E acho que já é uma boa evolução, quer dizer que chegamos com jogadores que também que estão mais prontos a ouvir e a perceber uma tática, mais uma evolução, que a evolução do hóquei em Portugal não é só técnica no passing, nos chutes, no dribbling, nas fintas, não é? Ou na patinagem, também é na compreensão do jogo, e acho que nesse ponto fizemos mesmo um level up com os jovens que chegam atrás e que estão atentos a isso e que percebem que o hóquei não é só patinar, arrematar e dar encontrões, não é? Faltou-nos um bocadinho de sorte naqueles jogos mais apertados. E eu pergunto-te um bocadinho, lá está, na perspectiva de capitão de equipa e de jogador de campo, como é que foi viver aquele jogo contra o Liechtenstein e o jogo, obviamente, contra Porto Rico, que foram os dois que realmente foram muito apertados, podia ter caído para qualquer lado. Ao final, claro que é muito frustrante de chegar a 2 minutos do fim ou 3 minutos do fim de cada jogo e de perder cada jogo. Não, o Liechtenstein foi a 3 minutos do fim e o Porto Rico, pronto, fomos a prolongações, mas é claro que é frustrante que um torneio de jogos foi por 4 minutos, finalmente, 4 ou 5 minutos de jogo, mas é a realidade do hóquei, é assim. Eu acho que já mostramos muito que, pronto, a sorte, claro que também podia nos ajudar, mas à beira das qualidades técnicas que tinham as outras equipas, acho que nós mostramos sobretudo um espírito guerreiro e combatentes que muitas equipas gostavam de ter, tanto que nós não, né?
que foi lutar, foi atirar-se para os remates dos adversários, coisa que os outros não têm tanto coração para isso. Virgínio, e antes de fazer a última pergunta, que vai ser igual à do Jim, pergunto-te se para o ano temos mais higiene. Enquanto que ser útil, lutar com a equipa, claro, e tenho confiança na time assim para pouco a pouco pegar também nesse lugar de capitão e me deixar ao descanso. Quer dizer que o dia que acontecer isso, quer dizer que a equipa está no topo e que posso ir para a minha reforma tranquilamente. Eu há bocado eu dizia ao Jim que Portugal está empatado com a Irlanda enquanto equipa com mais medalhas. Na verdade, tu também lideras esse medalheiro porque foste o capitão da equipa, portanto, algumas dessas medalhas também são tuas. Sim, sem ser 2017, é verdade que estava lá a todas, não é? Podemos fechar aqui com aquela questão. Diz-me aí um momento que tenha ficado na memória desta Development Cup. Uh, Claro, cada ano é aventuras novas, é momentos bonitos, cada vez diferentes, mas este ano, se posso falar de um momento muito forte, é a imagem que demos da nossa equipa e da nossa bandeira, que saímos lá com o bronze à volta do pescoço, mas com ouro nos olhos das pessoas com quem jogamos. E não é só Porto Rico e Liechtenstein que ficaram em primeiro e segundo lugar, mas os que estão atrás têm muito respeito porque nós já mostramos, nem mais nem no gelo, fora do gelo, apoio às equipas com menos que estão, como nós estávamos há alguns anos atrás, com dificuldades, que estão a criar um movimento. Fomos lutar contra os mais fortes e fomos dar apoio a todos os que estão abaixo e pronto, não houve respeito, houve muito respeito no gelo e fora do gelo com as outras equipas e acho que isso deixou uma imagem muito boa com muita, como dizer, muitos cumprimentos das outras equipas, do staff que vinha depois dos jogos nos dizer obrigado, bravo, para, para, para a imagem que mostramos do hockey, que sobretudo uma Development Cup é criar um movimento à volta do hockey nos nossos países e não é humilhar as outras equipas ou mostrar quem é o mais forte unicamente no gelo, mas também a mostrar a evolução do movimento, que em Portugal é muito boa e é respeitada por todos. Bem, Virgínio, só tenho a dar os parabéns por mais uma boa campanha Muito e obrigado. olha, espero que falemos mais vezes porque há ainda muita coisa para fazer pela esta equipa e pelo hóquei no gelo em Portugal. Espero também. Obrigado. E de um dos nossos atletas mais, vamos dizer assim, mais séniores, não é os mais velhos, Virgínio, é mais sénior. Dos mais séniores, mas para o mais novo, João Pires, o grande estreante aqui na seleção nacional. João, tu és um produto da Serra da Estrela e Serena. Epá, eu peço-te para me contares um bocadinho da tua história e como é que começas aqui na patinagem aliás, não é na patinagem, no hóquei, no gelo. E como é que passou este processo para ti? Então, tudo isto começou há 3 anos, quando aqui a pista da Serra abriu e começaram os treinos de hóquei aos sábados. Eu inscrevi-me e logo que comecei a jogar e isso, percebi-me que era uma coisa que gostava muito de fazer e por isso continuei a jogar, a treinar e foi assim. Foram uns bons 3 anos até agora e muito mais para ir. Então, e como é que foi receber aquela notícia? Que obviamente todos os atletas que praticam uma modalidade querem, que é, olha, vais ser chamado à seleção nacional. Foi uma notícia espetacular. Era um dia de jogo. Cheguei à Serra, não fazia a mínima ideia. Até a Cristina me dizer que o Jim tinha uma coisa para me dizer. E eu chegar ao pé dele e ele me dizer que ah, ele me tinha escolhido para eu ir representar Portugal junto com o resto da equipa. E fiquei muito emocionado e contente. É caso para tanto. E pergunta-te, e como é que foi a recepção da equipa ao elemento mais novo? Houve aí alguma praxe? Fizeram-te Ah, alguma partida?
ou nada? Ah, deram uma pedra para eu cuidar dela, que até está aqui, esta aqui. Ah, Ah, agora, isto, para quem nos ouve em casa, não pois, pode ver, mas o João está a mostrar aqui uma pedra e o Higínio também. Portanto, isto não é uma coisa só de um. Há aí umas pedras, há aí mais gente com pedras? Ah. Não percebes, Ó mas sim. Higínio, desculpa lá, podes interromper aqui um bocadinho. Como é essa história das pedras? Vá, entre vocês os dois, o Higínio e o João, contem-me lá isso. Eu acho que o João explica melhor comigo do que eu, mas é uma responsabilidade que eles recebem quando chegam. Uma pedrinha, às vezes pode também ser uns ovinhos, mas quando parte é um bocado mais chato. Então é sempre melhor uma pedrinha no bolso e é a sua responsabilidade de equipa ter essa. É dizer que, pronto, como rookie, chegam sempre com. Sempre não. Neste ano, pelo menos, foi isso. Uma pedrinha que representa, pronto, o efeito de estar na equipa e tem que a ter sempre no bolso. E quando não tem no bolso, o João vai dizer o que é que tem que fazer. João, o que é que acontece? se não temos a pedra no bolso, temos de fazer flexões, onde quer que seja o sítio. Pode ser a almoçar, a jantar, a tomar um pequeno almoço. É assim, Olha, e sabes que a pergunta vem aí. Quantas flexões é que tu tiveste de fazer? absolutamente nenhuma. O homem foi certinho, não falhou, Pois mas houve não. quem falhasse. Houve. Um exemplo disso, pô, foi o Ricardo, que acho que fez mais de 100 flexões no total. Era só treinar, era treinar. É, Tinha que treinar para os jogos, faz parte. Olha, tu e lá está, foste convocado para a seleção, foste para Andorra e de repente aquela pista é um bocadinho maior, não é? Como é que foi jogar numa pista de dimensão olímpica? quando cheguei não parecia uma coisa assim tão grande, mas quando entrei no gelo e comecei a patinar, apercebi-me que era dar duas voltas e ficava com o coração a bater super rápido, porque é muito diferente. A pista é muito maior do que esta aqui que temos aqui em cima, mas é uma questão de se habituar. Então, e um momento que tenha ficado na memória desta Development Cup. Pá, e vou aqui arriscar que vai ser aqueles primeiros, quê, 2, 3 minutos quando entraste com a camisola ao peito. Sim, por acaso, é verdade. Quando eu entrei pela primeira vez, fiquei muito surpreendido com a forma como a equipa reagiu. Apoiaram muito e eu fiquei bastante emocionado com isso porque senti que comecei a fazer mais parte do grupo. Bem, olha, da mesma maneira que disse ao Higínio, dou-te os parabéns. Acho que merecem todos. Vocês são os dois representantes da equipa aqui hoje, mas os parabéns é para todos, quem nos ouve e quem lá esteve a representar-nos. E lá está, esperemos voltar a falar em breve. Seria bom sinal. Pois seria. E agora falo com um elemento da equipa técnica que nos vai falar de uma coisa completamente diferente, que é o Rodrigo Gonçalves. Olá, João, obrigado pelo convite. Obrigado também a todos que estão aqui presentes, que é sempre maravilhoso saber o lado pessoal de cada um. Só agora fazer aqui uma correção: eu não sou fisioterapeuta, vim como preparador físico, tenho conhecimentos em várias áreas e dos quais apliquei. Minha formação original é mais relacionada com o treino físico, o treino de força, mas ao longo destes anos tenho adquirido esses conhecimentos que me possibilitaram ajudar a equipa. Ahm, e pronto, e mais uma vez obrigado. Claro. Respondes logo à minha primeira questão, porque eu ia-te perguntar quais é que eram as tuas responsabilidades na equipa, portanto, As minhas, estás no bom claro, caminho, claro. continua. Não, e uma pergunta muito interessante, porque originalmente quando a Cristina e o Jim propuseram, eu também, de certa forma, foi tudo muito novo para mim, ia com uma expectativa de uma coisa, pá, e quando cheguei lá foi maravilhoso. Eles deram-me muita liberdade, apoiaram-me em praticamente tudo, foram muito claros desde o início sobre o que é que eles precisavam que eu fizesse. Também aqui falar que houve uma pessoa que me acompanhou estes dias todos, que foi o João Mota, que foi incansável também, de parte da estrutura técnica. Pá, um grande profissional, espetacular, e acompanhou-me sempre em tudo o que eu precisava, e eu igualmente com ele. E o meu trabalho passou muito por
tanto a preparação antes dos jogos como a preparação pós os jogos. Numa fase inicial, e como tu já abordaste a estrutura do torneio, foi uma estrutura muito intensa. Os jogos foram seguidos, nós tivemos alguns treinos antes dos jogos, e o meu trabalho passou muito por, no fundo, tentar otimizar o desempenho dos atletas, pá, tentar acelerar ali um bocadinho a recuperação, tanto muscular como das estruturas dos atletas, e prevenir ali algumas lesões. Um, Numa fase inicial, quando estávamos a começar os treinos, eu abordei muito mais a parte da recuperação física e do trabalho de mobilidade e de flexibilidade com eles, porque achei que, tendo em conta que eles também vinham de uma temporada de treinos dos próprios clubes, das próprias ligas deles, que seria interessante abordar essa parte, e acho que deu algum resultado. Depois, quando começaram os últimos 2 treinos e quando começaram os jogos, comecei a sentir que eles tinham ali mais fadiga acumulada, e antes dos jogos foi sempre um trabalho muito de preparar os músculos para o esforço que vinha, trabalhar um pouco a flexibilidade, aumentar ali um pouco a vasodilatação e fluxo sanguíneo dos principais grupos musculares, e no fundo excitar ali um bocadinho o sistema nervoso central dos atletas. Há ali uma vertente psicológica muito grande, e é importante reforçar isso, que eles são humanos, têm emoções, que sentem tudo e muito mais do que as pessoas às vezes pensam. E esse trabalho de preparação, tanto do aquecimento como da mobilização que eu fazia com eles, foi fundamental. Eu acho que teve ali um efeito muito, muito grande. Após os jogos, foi no fundo maximizar a recuperação, tentar reduzir a fadiga, reduzir ali alguma acumulação de ácido lático que podia haver, e de resíduos tóxicos e metabólicos que possam acontecer ali ao longo do tecido muscular, e também, no fundo, reduzir um bocadinho a inflamação muscular, porque isto é uma modalidade muito intensa de explosão. Eles são 3 períodos longuíssimos, com entradas e saídas constantes, e como o Jimmy e a Cristina também já abordaram, a própria organização do torneio também não era fácil para os atletas. Epá, e depois a variabilidade ali das idades dentro da própria equipa, não é? E então o trabalho foi mais individualizado a partir de um certo ponto. Uns precisavam mais de trabalho de mobilidade e flexibilidade, outros de recuperação. Foi um pouco por aí. Tenho-te a perguntar uma Foi um coisa. pouco Há por aí. bocado o Jim mencionava que tiveram que lidar com algumas lesões e eu acho que é essa pessoa certa para abordar essa questão e nos contares um bocadinho o que é que se passou nesse aspecto. É assim, as lesões e poderão também estão sempre envolvidas com o próprio desgaste físico, e o desgaste físico está muito envolvido com a parte da técnica, deles se protegerem dos impactos, mas nós temos que recordar a questão do desporto de contacto, que eles muitas das vezes também já estavam cansados e se calhar ou caíram mal ou não se protegeram como deve de ser, e as lesões que houve foram lesões de choque. Foram 2 no ombro e uma na zona do joelho, e que pronto, que foram consequentes do choque e de quedas. E para mim foi sempre uma aflição enorme, pá, ver que eles estavam lesionados e que estavam em sofrimento. Tanto eu como a Cristina, como o Jim, como o João, o Mota, o nosso objetivo ali foi sempre tentar perceber a gravidade da situação, e que os próprios companheiros não percebessem que aquilo estava a acontecer também, para estarem focados no jogo, mas realmente foram os dois que impossibilitaram os atletas de continuar na competição, pronto, participarem na competição, mas pronto, faz Pois, parte, acaba faz por ter parte. algum impacto também na performance, né? Sim, claro, claro. E a própria gestão que o Jim teve que fazer da equipa, das próprias linhas, mexeu muito com isso também. Mas pronto, É acontece, né? exato. Rodrigo, à semelhança dos outros convidados, faço-te a mesma questão. Um momento que tenha ficado aqui na memória nesta Development Cup. É assim, eu sou uma pessoa muito emocional, sinto muito tudo. As partes que mais me marcou foi após a primeira derrota que nós tivemos. Nós conseguimos reunir, tivemos ali um momento de reunião em que falámos todos um bocadinho sobre o que é que estávamos a passar ali, a sentir. Epá, eu notei que a equipa conseguiu ainda sair mais forte. Notei que houve ali alguns elementos da equipa que se conseguiram abrir mais, e começaram a ter relações um bocadinho mais complexas e mais próximas uns dos outros. E isto marcou-me muito. Na altura, lembro-me que foi muito impactante, porque senti que a equipa, pronto, conseguiu ficar unida, não se veio abaixo. Pá, acho que foi muito bom. Foi Temos muito bom. grupo para o futuro. Eu acho que sim. Eu acho que sim, sem dúvida Vamos a nenhuma. isso. Olha, e mais uma vez, dou-te os parabéns também.
Fizeste um trabalho Obrigado. difícil, sozinho. Os outros tinham uma equipa, mas tu estavas lá sozinho enquanto preparador físico. Portanto, há que salientar essa função e dar-te esse mérito. E agora Obrigado. vamos ao Muito nosso obrigado. último convidado, que é uma convidada, Cristina Lopes, para fechar aqui o episódio. Mais uma edição que se passou aqui da Development Cup. Muito trabalho, mas desta vez era um bocadinho diferente porque a Federação de Esportes de Inverno de Portugal também era organizadora. E o que é que implicou, em termos de trabalho, essa co-organização? Boa noite, obrigada, João, para me teres convidado mais uma vez para vir falar com todos que podem estar a ouvir, a falar daquilo que nós adoramos, que é o hóquei no gelo. Aliás, que a nossa Federação de Esportes de Inverno foi co-organizadora, juntamente com a Federação da Andorra. Para o meu lado não implicou nada, porque eu estava lá com a equipa de hóquei no gelo. Portanto, tivemos outros elementos que foram de Portugal para tomar conta desse papel, para assistir onde era necessário assistirem. Portanto, esse papel, o meu papel não mudou. Estou com a equipa, sou General Manager e Team Manager da equipa. As minhas funções nesse sentido foram as mesmas. Bem, então aí pergunto, quais é que foram assim os maiores desafios na gestão aqui da equipa? Não houve nenhum, foi tudo bom, foi tudo ótimo, correu tudo bem. Antes fosse, Hoje a logística foi um bocadinho diferente, que tínhamos que, fomos de carrinha em vez de ir de avião. Isso, jogar mais perto do nosso país tem coisa boa e tem coisa não tão boa. Uma delas foi, 10 horas de caminho, mas com as paragens para abastecer as carrinhas, para os meninos irem ao quarto de banho e a menina, para almoço, para jantar. Saímos de cá, eram umas 8 e picos, 9 e picos, e acho que entramos no hotel, era perto da meia-noite. Fica já o dia cansativo. Aliás, não estava a jogar hóquei, mas já chegamos lá partidos, vamos dizer assim. Um, Isso é uma das partes negativas de jogar mais perto de casa, vamos dizer assim, mas a parte positiva disso é que tivemos muito apoio de pais, namoradas, de avós, também lá estavam, e avós, irmãos, e isso até me estou a arrepiar. Cada vez que olhava para a bancada e estava lá toda a gente a fazer barulho para os nossos atletas e a darem força do outro lado do gelo, uma coisa emocionante para mim. Portanto, isso foi a experiência que eu tive que me fica marcada para sempre, porque ter lá esse apoio de família do outro lado, aliás, que a nossa equipa somos todos, tratamos como família, trabalhamos com família, mas terem mesmo família de sangue lá do outro lado da bancada ou do outro lado do gelo, notava-se que dava uma segunda energia a todos que estavam no gelo, todos a lutar, todos os atletas estavam lá e o sorriso cada vez que olhavam para lá, saber que tinham ali um quentinho a mais do que normalmente têm. Foi mesmo ótimo ser testemunha com isso. Eu também desejava que tivesse lá algum dos meus filhos, alguma família, mas tive lá a nossa família de hockey, foi suficiente. certamente tiveram a ver pela transmissão do YouTube. Aliás, eu próprio também segui os jogos todos dessa forma, portanto, não havia outra maneira, não podíamos lá estar, vimos por fora e foi, Obrigada. foi bastante emocionante, digo eu, aqui, enquanto pessoa que viu de longe, foi bastante emocionante, em particular aqueles dois jogos mais próximos, porque realmente, para quem não viu, vá ver, está no YouTube. Porque foram, ok, os resultados acabam por não ser os que nós queríamos, mas o jogo em si foi bastante interessante e foi um espetáculo. Cristina, já disseste aqui o momento que te ficou na memória, mas eu pergunto se há outro, se há outro momento que tenha ficado na memória desta Development Cup e se mantens aquele de ter o público à volta, pergunto o que é que nos espera para o ano nesta Development Cup. Eu vou manter com essa de ter o público, não o público, as famílias da nossa família de hockey lá para dar os apoios. E também vou mencionar a Ginho, sabes onde é que isto vai, não é?
aquela parte de, no fim, termos uma reunião lá de lado fora do café, no hotel, na rua, onde, pronto, algumas coisas foram faladas e ao final, eu pedi à equipa se podia fazer parte de, eu não sei como é que se diz em português, Gina, podes-me ajudar? Ah, Normalmente, em preparação antes dos sim, atletas irem para o gelo, fazem um círculo com todos, aquele grupo de, sim, com a mão. Juntamos todos com as mãos ao centro. A Cristina queria fazer parte do grito de guerra, que todos fazemos sempre. Exatamente. E Exatamente. fazer o grito de é esse guerra grito. juntos. E foi a primeira vez em 7 anos que fiz parte desse grito de guerra. Oh, Cristina, tu não te E fizeram, fiquei mesmo faziam-te uma coisa dessa? E é, muito emocionada. Não te deixavam participar? Não te Diz? deixavam participar nos gritos de guerra? Não, não é isso. Normalmente eu estou sempre com o telemóvel ou a câmera a tirar fotos e vídeos porque tenho muitos títulos, eu uso muitos capacetes quando estou lá, não é? E normalmente sou eu que estou sempre a filmar e quero recordar aqueles momentos para eles todos. Depois um dia disse assim, olha lá, eu quero ser também, quero fazer parte daquilo que também quero ser. E a equipa chamou-me e fazemos isso. Eu achava muito giro a gente a tentar fazer esse gridozinho, não gritar, mas para o público também saber o que é que a gente diz. Não aquilo ao final. João Pires e Ginho, não aquilo ao final. Tá bem? Ok, sem asneiras, O que é que dizem? força. um, dois, três. Na terra, no mar e no gelo. Portugal. Portugal! E depois falta a outra parte. A outra parte é melhor não dizer. Muito bem. Desculpa, queria só adicionar um ponto também, onde tu mencionaste que Irlanda e Portugal são as duas equipas que têm participado no Development Cup e são as duas que têm quatro. Ao final do dia, Irlanda e Portugal foram duas das primeiras equipas que participaram na primeira vez, que foi em 2017, em Andorra. E saímos lá, Portugal saiu de lá com bronze. Portanto, eu em caminho para lá era só assim, não quero menos do que bronze, quero melhor do que bronze, mas só bronze, fico satisfeita. Mas essas duas equipas têm as mais quantidades de medalhas, também por causa que temos o melhor development, ou plano de desenvolvimento nos nossos países, em comparação com, vou ser sincera, a Andorra ou Grécia ou os outros países que a gente já jogamos contra. A Liechtenstein não tem development ou desenvolvimento no país deles porque não têm lá pista. O Puerto Rico, a mesma coisa, os atletas são todos da América, todos treinam como, regularmente no pista também os oficiais e nós não temos essa oportunidade Devemos lá por chegar. enquanto. Eu acho que isto é uma excelente oportunidade para fecharmos aqui o programa com essa mensagem, dizer que nós temos um dos melhores programas de desenvolvimento das equipas que participam na Development Cup. E pronto, e com Olha, isto João, terminamos. o Jim queria dizer uma O coisa. Jim quer dizer algo. Força. Desculpa. Desculpe, há muita coisa para dizer e a gente esquece, depois lembra-se e blá blá blá. Sem o Higínio, não tínhamos chegado ao ponto que chegamos neste momento. Um, e claro, com os João Pires e mais João Pires que vão entrando para a seleção para participarem no Development Cup, é isso que é a prova que o desenvolvimento do nosso país está a funcionar. Temos muito mais trabalho para fazer na mesma. Não tinha corrido tudo tão bem este ano se o Rodrigo não tivesse feito parte e sempre fazemos conta com o Mota, quando lá está também, que está sempre o 110% dele. Portanto, temos muito grata, muito obrigada a todos que fazem parte da equipa, e não é só a equipa no gelo, é a equipa técnica também, e claro, à Federação de Esportes de Inverno, porque se não fossem eles com os apoios não podíamos participar. Obrigada. Uma mensagem final do Jim. Força, Jim. Larissa, I like to say a few things. A lot of people don't know this, but hockey people do. To run a good team, you have to have a lot of people off ice, and that starts from the top. So I will stop from the federation, who is gives us financial to do this, and you have to be on the right page. And the most important thing for a head coach is that people like
Mota, who's doing stuff off the ice in the dressing room, looking after your players. My wife doing all the off ice that controls meals, arranging travel, doing everything for the players. And it makes coaching so much easier because I can just concentrate on what I have to do on the ice and behind the bench and in the dressing room. And to make a successful championship team, you have to have all that in proper order, or you're not going to go anywhere. That's the most important thing in a team sport. Everybody has to work as a team, a family, and to get anywhere, you have to have that base before you can move on to the ice. And I have to say one other thing. And the most important thing, and the guy who's sitting on this panel can maybe explain to you, but I've never seen that before. An off guy that works with a team wear a vest, like a vest, like a colored vest that you wear on the highway. I've never seen that, but he did actually wear one. Maybe he can maybe explain to you. Oh, Rodrigo, explica lá isso. Posso explicar, posso explicar. Não, porque havia tanta gente a precisar de massagens, tanta gente a precisar de cuidado, que eu tinha que me sinalizar, senão atropelavam, não era? E eu, pronto, cada vez que saía da carrinha tinha que sair sinalizado, porque senão vinha todos para cima de mim. Parecia, estás a ver aquela malta que vai aos concertos de rock e tem os fãs todos quase a. É tipo assim. Não, Sentiste estou a brincar. desejado. Estou a brincar. Estou a brincar, estou a brincar. Bem, olha, eu acho que Estou a brincar. é uma boa forma de fecharmos isto. Eu depois, com isto terminamos. Foi o Abaixo de Zero. Não se esqueçam de subscrever ao canal da FDI Portugal e deixar os vossos comentários. Contamos com todos no próximo episódio. E obrigado a toda a malta aqui do Hockey que tornam este processo muito mais fácil e é sempre um prazer. Obrigada, o prazer é Obrigado. todo nosso. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado.